Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. Muito obrigado por aqueles que têm assistido, têm acompanhado, têm curtido, têm dado feedbacks e têm incentivado para que eu continue fazendo esse conteúdo. E para mim também tem sido muito edificante, porque muitas vezes os vídeos que eu posto, que eu acabo assistindo, e às vezes é engraçado que parece que eu mesmo falando para mim coisas que eu preciso reforçar na minha trajetória, né? Hoje eu quero trazer uma questão que eu vivi nas últimas semanas e que reflete bastante o cenário atual que nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade, né? E aconteceu algo em relação às mídias sociais, de um evento sobre que nós temos negócios aqui no Canadá, e é interessante, né, a gente ver, né, quanto as pessoas elas se unem. Óbvio que também tem muita gente que se junta ou que simplesmente edifica, que traz palavras de conforto, que traz palavras de apoio, de empatia. Isso é muito bom ver também, né? Ver que existe o outro lado. Mas este lado barulhento, este lado raivoso e persistente é algo que impressiona, né? Porque a pessoa realmente, literalmente, ela, ela investe o tempo dela, ela investe a energia dela para atacar, para ser mais profunda, para ir além, né? E isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, né? E a gente vê como é fácil julgar, né? Hoje é muito fácil julgar, principalmente quando a gente não conhece a história completa. E muitas vezes nem lê o que acontece, a gente às vezes ou está lendo um comentário que foi feito ali de uma interpretação já distorcida, e em cima daquilo a gente constrói uma nova narrativa, ou simplesmente a gente ouviu alguém falar e a gente não se aprofunda, a gente não vai saber o que aconteceu de verdade, e a gente emite as nossas opiniões baseado no velho esquema de torcida, né? Então existem as torcidas onde começa a existir um certo radicalismo extremo de um lado e do outro, né? Então isso é muito ruim, né? Porque você não dá espaço para o diálogo. Se você não está do lado, você está contra o outro lado. Você não tem chance de simplesmente de repente construir uma terceira narrativa, uma coisa que traga atributos positivos dos dois lados e possa construir algo muito melhor. Não, se não estiver de um lado ou do outro, você simplesmente está fora, você não existe. Né? E isso tem trazido efeitos extremamente danosos. Né? A gente vê aí pessoas sendo canceladas, que é o que o pessoal tem dito muito, ou pessoas sendo rechaçadas por várias coisas. Aí quando aí vem aquele efeito piranha, né? Quando a pessoa vê o sangue na água e ela sai correndo atrás ali, junto com todo o cardume para poder destruir, né? Sem ao menos saber o que ela está fazendo ali, só pelo fato de ela estar junto com aquele grupo dela, com que ela se identifica para poder trazer essa questão aí, para poder destruir uma reputação ou destruir a autoestima de uma pessoa ou simplesmente machucar essa pessoa de uma forma bastante intensa, não é? E hoje todo mundo pode falar qualquer coisa, isso é muito engraçado e não existe nenhum tipo de efeito, né? A gente vê, às vezes, presidentes de grandes nações falando coisas que, se a gente olhar para trás, seriam absurdas de falar, e ao mesmo tempo a gente tem o pessoal você tem que respeitar uma minoria X ou uma minoria Y. É engraçado esse tipo de distorção, né? Esse tipo de desbalanceamento que existe hoje na sociedade. Né? É uma hipocrisia constante que acontece sem nenhum tipo de critério, né? E, o mais curioso nem é o comentário em si, né? Se a gente for analisar, é a rapidez que as outras pessoas se juntam, como eu disse, né? O efeito piranha, né? Onde vê lá o sangue, a pessoa já sai ali, sem saber exatamente o que está acontecendo, né? Não existe nenhum tipo de investigação ou de aprofundamento para poder dar uma opinião, né? A opinião já sai
sem ao menos ter nenhum tipo de embasamento, né? Isso diz muito sobre o ambiente que a gente está vivendo hoje, né? Esse ambiente totalmente polarizado que a gente encontra em todos os países. Se você não está de um lado, você está do outro. Se você fala mal de X, você é contra a Y. E posso dar aqui vários exemplos, né? Se você critica, por exemplo, uma ação, um exemplo só, né? A ação do governo israelense, você é antissemita. Você não está criticando exatamente uma questão política do país. Se você critica aquela questão política, você é antissemita automaticamente. E não necessariamente é isso, né? Assim como você também pode criticar o Donald Trump e não necessariamente você é um cara de extrema esquerda, e assim vai, né? As coisas funcionam dessa forma, esse pêndulo há muito tempo, e tudo isso para quê? Para manipular, para trazer você para o lado do timinho deles, e você acaba caindo nessa narrativa de extremismo de um lado ou extremismo do outro, né? E é interessante porque quando a gente traz o evangelho para essa história, e é muito importante, né? Porque nós estamos falando aqui da história bíblica e principalmente da vida de Jesus ou do período que ele esteve conosco aqui na Terra, e aí a gente busca aqui uma relação em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, quando a gente diz algo sobre alguém, o que tem por trás disso, né? E a gente realmente tá livre de qualquer tipo de erro ou de qualquer tipo de possibilidade de ser uma pessoa melhor ou de ter um nível de autoridade para estar expressando aquele comentário, né? Isso não quer dizer que a gente não pode dar opinião, né? Não é sobre isso que eu estou falando. Acho que nós podemos e devemos dar a nossa opinião. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter consciência, né, de que nunca de que a gente não pode simplesmente dar uma opinião baseada simplesmente numa visão muito pequena, né, numa perspectiva muito limitada do cenário em questão. A gente precisa ter uma visão um pouco mais abrangente para entender o quadro completo. E é isso que hoje, na automação dos comentários, na destruição das reputações acontece, não é? E o que sai das pessoas, né? E aí aqui em Lucas, né, fala no capítulo 6, versículo 45, fala uma coisa interessante, né? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso é um fato. A gente expressa aquilo que internamente nos descreve, não é? Então, se você está por aí sendo o malvadão que está querendo colocar, impor a sua narrativa para as pessoas, ou impor a sua justiça para as pessoas, é muito o que fala sobre você, né? A gente, hoje, ninguém se coloca de forma alguma no lugar do outro, né? A gente fala muito de empatia, isso é uma palavra que todo mundo fala, que se tornou muito comum, mas ninguém talvez tenha noção do que isso significa, não é? E isso muda completamente a forma com que a gente enxerga um comentário, né? Muitas vezes não é sobre você, né? É sobre a pessoa que carrega o que ela carrega dentro dela, né? Então, apesar da pessoa que recebe aquele comentário, ela se machuca, ela se fere, mas aquilo diz muito mais sobre a pessoa que fez o comentário do que propriamente a você que está recebendo esse comentário, não é? E existe uma segunda camada aí, né? Que se a gente for descer um pouquinho mais profundamente, né? Que esse ainda acho que é mais difícil, né? Do que o primeiro, né? Que nem tudo é injustiça. Às vezes a forma com que a gente se comunica também influencia o que volta, não é? Então,
Por isso não é só sobre os outros, né? Também sobre a nossa postura, né? O que nós estamos fazendo ali naquele momento, o que a gente está trazendo para acrescentar ou para enriquecer o debate, não é? Será que se antes de a gente iniciar algum comentário ou de criar uma narrativa ou um julgamento dentro da nossa mente, será que não vale a pena uma reflexão, uma prévia, antes de emitir qualquer tipo de comentário, né? E é importante que a gente evite aquela reação impulsiva, né? Aquele efeito manada, porque isso até cientificamente comprovado que esse tipo de postura de falar mal de alguém ou de fazer fofoca, isso gera dopamina, né, no nosso cérebro. E a dopamina é bom, a gente sente prazer naquilo, né? Por isso que a gente vê tanta gente se engajando em comentários negativos muito mais do que positivos. Se você parar para analisar, isso é o que mais acontece. E existem pessoas que até utilizam dessa estratégia para ganhar engajamento em redes sociais, né? A gente vê coaches aí usando essa narrativa. Ele cria uma polêmica, porque sabe que a polêmica vai gerar engajamento, que as pessoas adoram sangue, quando ela sente o cheiro de sangue no ar, ela vai para cima, e isso gera um engajamento muito grande. Ou seja, se você parar para pensar de uma forma bastante profunda, você está sendo massa de manobra. Quando você terceiriza o seu julgamento, quando você terceiriza a sua opinião por uma massa, por uma direção que você escolheu estar perto ou fazer parte de, você está sendo manipulado. Mas ninguém está muito preocupado com isso, né? Porque todo mundo quer falar rápido, quer reagir rápido e quer atacar rápido. Hoje todo mundo quer ser o mais rápido no gatilho em todos os sentidos, né? Mas a maturidade, ela é saber você avaliar isso, né? É pausar, é avaliar os dois lados, ver se realmente eu preciso fazer um comentário ou realmente emitir uma opinião, né? Eu acho que a opinião é importante quando você agrega alguma coisa. Ah, mas a crítica também pode construir algo. Eu concordo, mas a crítica precisa ser baseada em evidências, em fatos, para que aquilo promova um efeito de melhoria e não simplesmente algo que você vomita na cara da pessoa, não é? Porque se você parar para pensar, existe uma pessoa do outro lado que vai estar lendo isso, que tem sentimentos como você, que tem suas fraquezas, que tem as suas emoções. Então, quando você decide fazer isso, você tem que parar para pensar e entender um pouco do impacto que você está gerando no outro. Não simplesmente vomitar o teu ódio, destilar o teu veneno. E isso tem feito com que a nossa sociedade fique uma sociedade doente, uma sociedade extrema, uma sociedade de fácil manipulação. De novo, eu repito, quando você está de um lado ou do outro, você é muito fácil de ser manipulado. É só construir uma narrativa que agrade os seus ouvidos, que você queira ouvir. Não é? Você deixa de exercer a sua liberdade de livre arbítrio e de livre pensamento quando você terceiriza isso para alguém, quando você segue a manada, quando você quer se sentir parte de algo. Então você simplesmente transfere a tua identidade para outra pessoa, né? E aqui eu queria começar a encerrar a nossa conversa, que eu trago aqui um versículo de Mateus, do capítulo 7, versículo 16, que diz o seguinte: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, o que você está plantando, o que você está expressando no mundo, é o que fala muito ao teu respeito, não é? Porque a gente conhece as pessoas através das opiniões que elas emitem, da forma como elas se relacionam com o mundo. É dessa forma que a gente conhece alguém, não é? E aí, para a gente fechar, no fim, pessoal, não é o comentário
né? Não é opinião, não é um momento isolado. São os frutos ao longo do tempo que mostram quem realmente nós somos. E aí você tem que se fazer uma pergunta: o que você quer? Todo mundo fala, nossa, esse mundo está um mundo de cabeça para baixo, o mundo está totalmente maluco. E o que é o mundo se não sou eu, você e outras pessoas? Quer dizer, quem compõe esse mundo? Quem constrói esse mundo? Quem cria a direção e a narrativa? Então, eu creio que aqui a gente precisa parar para pensar um pouquinho que talvez o maior problema hoje não seja o ódio, mas a pressa em julgar sem entender, sem contexto, né? E talvez o maior desafio que a gente tenha daqui para frente é continuar fazendo certo, mesmo quando isso é interpretado de uma forma errada. O certo sempre vai ser o certo. O certo, às vezes, vai te colocar numa posição de isolamento. Mas se você continuar insistir no certo, você vai criar uma grande onda positiva de mudança, de transformação. E é só assim que a gente pode mudar o mundo. Então, muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo.